Muitos pacientes procuram inicialmente fazer a cirurgia de pálpebra, porque é o que está incomodando mais, porque pela flacidez de pele, né, e atrofia da musculatura da testa também, principalmente, a sobrancelha começa a baixar a altura dela e começa a se tornar a pele em cima do olho, né, da pálpebra superior, redundante, ela começa a se dobrar sobre si mesma, né? Muitas vezes se corrige só isso, só a altura da pálpebra, e às vezes não precisa nem fazer a cirurgia de ressecção, de ressecar a pele, tirar bolsas de gorduras. As bolsas de gorduras são aquelas bolotinhas que a gente vê, principalmente de manhã, porque de manhã é um período depois de dormir, de estar na posição horizontal, algumas estruturas do rosto ficam inchadas. Então a pessoa nota isso de manhã, pode desaparecer durante o dia. Essas bolsas de gordura, elas são umas estruturas de proteção do globo ocular. Eles são como se fossem um airbag do globo ocular. Então elas são importantes e a gente não pode ressecá-las totalmente, né? Algumas técnicas fazem o reposicionamento apenas. Algumas outras técnicas se resseca parcialmente, só o volume extra que está herniando, porque na verdade isso é uma herniação dessas bolsas pelo enfraquecimento do músculo orbicular, que é um músculo em forma de esfíncter, digamos assim, circular dos olhos, que promovem, né, o fechamento da pálpebra e essa expressão fechada, de fechar o olho, de abrir o olho junto com o movimento da testa. E com o tempo, existe um enfraquecimento dessa musculatura, a flacidez aumenta e elas começam a sair da região onde elas se localizam originalmente, em volta do globo ocular, e elas começam a aparecer como se fosse uma hérniazinha, por isso que elas saem pelo enfraquecimento desse músculo. Então, algumas técnicas fazem reposicionamento, que é colocar de volta para dentro essas bolsas, e outras técnicas fazem com que se resseque parcialmente só o volume que está extra, que está fazendo com que apareçam embaixo da pele, né, esse volume, principalmente durante a manhã. E essas bolsas existem em 3 posições aqui nas pálpebras inferiores e em 2 posições nas pálpebras superiores. Tomando cuidado que alguns pacientes não se deve nem mexer nessas, porque tem o olho muito encovado, né, e se ressecar vai encovar mais ainda o olho. Então a gente tem que prestar atenção, avaliar individualmente cada paciente, só no que está surgindo esteticamente, que está incomodando, que está aparente, daí a gente trabalha. E em alguns casos, como eu falei, é só reposicionar a posição da pálpebra que a gente devolve, abre o olhar, devolve a luz do olhar, para um olhar mais saudável, mais salutar. E em alguns casos não, exige que a gente trabalhe a altura da pálpebra, mas também retire um pouco de pele, um pouco de bolsas, né? Se corrige também, às vezes, o canto externo do olho. Eu gosto muito de fazer essa correção para evitar que o olho fique entreaberto num pós-operatório, de ressecar a pele em excesso, flacidez. Algumas técnicas fazem o tratamento somente da pálpebra superior, dependendo do caso, e embaixo apenas se aplica um peeling de químico ou um laser, que é para provocar a retração da pele e tratar essas pregas e essas ruguinhas finas da pálpebra do olho da região inferior. Na pálpebra inferior, a gente não pode ressecar muita pele. E esse ponto que se faz do ligamento cantal externo do olho, não é com a intenção de deixar os olhos gateados, é a intenção de prender, fixar a borda da pálpebra superior junto ao olho para evitar isso que chama de escleroshow. Alguns pacientes que eu já tive casos, né, tive que fazer enxerto de pele, tirei da pálpebra superior e coloquei, enxertei pele, porque ele tinha um tratamento desde jovem, ele tinha 70 anos. Ele tinha uma retração, um olho entreaberto, já um escleroshow, por tratamento contínuo e exagerado com ácidos. Tem indicação, mas a gente tem que ter um cuidado, porque existe um limite, né? Porque ele vai promover uma melhora do colágeno, ele vai provocar uma fibrose naquela região. Nesse caso dele, perdeu a elasticidade, ele não conseguia fechar totalmente o olho. E a cirurgia foi um sucesso, porque se retirou essa pele, se abriu um espacinho aqui, se introduziu a pele, enxertando a pele, e se devolveu o fechamento do olho para ele. Tem que ter cuidado, né, quando indicar laser,
não exagerar, repetir de uma maneira com períodos mais espaçados, né? E ter o bom senso da hora de fazer a cirurgia, né? Que tem uma hora que é a cirurgia que é a melhor indicação, que vai ser soberana, né? E não o tratamento com peeling químico ou com laser. Mas tem situações em que o laser e o peeling químico são de boas, ótimas soluções, tanto para a pálpebra inferior como para a pálpebra superior.